Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui, nossa quinta aula de Hermenêutica 1 e 2. Já oramos, como de costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz a todos. Amém, boa noite. A paz. Boa noite, graça e paz a todos. Hoje estaremos continuando aqui, trabalhando no livro do Nelson e do Lund. Trabalhamos detalhadamente a regra fundamental, a regra áurea, na última aula. Pincelamos as cinco primeiras regras, e hoje a gente vai entrar, de fato, aqui na primeira regra. Vamos com bastante calma, e o meu desejo é que os irmãos aprendam bastante sobre tudo que a gente vai tratar aqui. Tá bom? Quero lembrar aos meus irmãos que as nossas aulas são gravadas para que vocês possam reassistir essas aulas, ruminar sobre elas, os debates que aqui são tratados, os livros-textos, principalmente os assuntos da Palavra de Deus. É gravado também para que futuros alunos que desejarem fazer o nosso curso em EAD possam estar fazendo e utilizando esse material, assim como todos os demais materiais que temos, né, já gravados e disponibilizados, e também gravamos para abençoar o maior número de pessoas, obreiros, irmãos, que estão espalhados aí onde quer que se fale a língua portuguesa, e o nosso desejo é que, ao eles assistirem essas aulas, eles sejam ministrados, que eles se tornem mais apaixonados pela Bíblia, e tenham uma leitura correta das Escrituras, da forma pela qual o Senhor deixou para cada um de nós, tá bom? E é óbvio, se muitos irmãos, obreiros, quiserem utilizar esse material nosso, cada módulo nosso, para usar em escola bíblica, em alguns estudos, fique à vontade, porque vai ser uma honra poder estar ajudando irmãos espalhados aí nas mais variadas igrejas e denominações. Nosso propósito é treinar aqui essa classe, mas de tabela ser bênção também para muitas outras pessoas, porque vocês sabem muito bem, meus irmãos, graças a Deus, nosso país é um país que conhece muito a Jesus, foi um país muito abençoado pela palavra de Deus, mas o diabo é astuto e muitas heresias entraram nas igrejas, muitos falsos profetas têm cirandeado entre nós, muita teologia herética, muita reinterpretação de Bíblia, ou seja, ao mesmo tempo o povo brasileiro está vivendo um momento maravilhoso, porque somos uma nação diferente de muitas outras nações. O que acontece hoje no Brasil acontece com pouquíssimas nações no mundo, e o diabo, quando ele não consegue tirar o povo da palavra, ele tenta alterar a palavra. E o que nós temos visto, inclusive no meio do povo de Deus, que a palavra tem sido alterada. Tem entrado doutrinas de homens, práticas mercadológicas, mensagens que não têm a ver com o verdadeiro reino de Deus, mas sim com o reino dos homens, uma igreja em que busca a autossatisfação, ou seja, então, nosso desejo é ser sal e luz, como foram os apóstolos, como foi o nosso mestre, como foram muitos cristãos nesses 2000 anos, cristãos sérios, que a gente possa também contribuir, e que o nosso seminário, juntamente com muitos outros seminários, sejam bênçãos. Porque, irmãos, também quero dizer mais uma coisa, existem muitos seminários bons, muitos seminários que são piedosos, muitas igrejas escriturísticas, bíblicas, e são essas que nós temos que unir força para quê? Para continuar fazendo essa obra e que as obras do diabo caiam por terra, tá bom? Amém? Como é de costume, meus irmãos, vamos ler um texto bíblico, Mateus 4:4. Eu vou compartilhar aqui rapidamente com a minha Bíblia em Kindle. Mateus 4:4. Quem quiser pode ler para nós, o irmão ou a irmã, por gentileza. Esse texto tão conhecido, né? Naquela grande ocasião em que Jesus está sendo tentado pelo diabo. Ok, vou ler. Por favor.
Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Nós estamos aqui simplesmente para tentar levar cada aluno e cada irmão a viver essa verdade. Qual verdade? A palavra de Deus é o nosso grande, maior e incomparável alimento. Nem só de pão viverá o homem, ou seja, precisamos do pão? Sim, ele é vital. Precisamos da água? Sim, ela é vital. Mas eu diria, na perspectiva sagrada, o pão e a água nos alimentam só aqui. Mas a palavra de Deus nos alimenta aqui e nos alimentará para toda a eternidade. A palavra de Deus, ela tem o viés eterno, porque ela veio de Deus, ela continua fazendo a obra de Deus e ela voltará para Deus. Então, ela tem uma característica eterna. Se é vital o pão e a água, é extremamente urgente a palavra de Deus. E o nosso propósito aqui não é outro senão tentar interpretar a Bíblia da forma pela qual Deus se revelou a nós. Para quê? Para que possamos viver nessa vida e por toda a eternidade, adorando o nosso bendito Salvador. Amém, meus irmãos? Se no final desse módulo vocês aprenderem isso, e lá na eternidade a gente se encontrar, e chegarem lá na eternidade dizendo, olha, eu aprendi a importância da palavra de Deus nas aulas do seminário, eu vou estar mais do que satisfeito, porque eu acho que não tem lição maior para passar para vocês. Tá bom, meus irmãos? Tá joia? Então vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Na última aula eu tinha mencionado aqui com vocês sobre que eu fiz um comentário e hoje eu queria, antes de entrarmos aqui nos slides e no livro-texto, na primeira regra, porque eu pretendo hoje e na próxima aula, ou seja, hoje é a nossa quinta aula, e na sexta aula estar, quem sabe, concluindo todo esse material do Nelson e do Lund, que é o livro-texto que nós estamos estudando aqui. No entanto, olha só que interessante, se não der, eu faço a sétima aula, porque aí logo na sequência eu quero ir para o Louis Berkhof e depois eu quero ir para os demais livros que a gente vai estar concluindo com eles, que são os nossos livros texto, tá bom? Como eu já disse, essa minha edição aqui do Lund e do Nelson, a minha edição de seminário, a minha outra edição mais nova, eu emprestei para algum seminarista, algum abençoado pegou e não me devolveu o meu livro. Mas outra hora eu vou comprar uma edição mais nova. Mas voltando. Então, hoje eu pretendo progredir aqui as 5 leis e, quem sabe, na próxima aula, na sexta, trabalhar ali nas figuras de linguagem. Pastor, mas uma aula toda para figura de linguagem? Sim, isso é um assunto importantíssimo também. Faz parte. Mas, voltando aqui, antes de entrarmos no material, na última aula eu tinha dito para vocês que é possível que alguns cristãos leigos, irmãos piedosos e irmãs, que tenham, assim, um conhecimento, eu diria, não muito vasto, não fez faculdade, mas esse irmão, por ele ter se tornado, e irmã, um leitor da Bíblia, um leitor atencioso, dedicado, eu até mencionei que é possível que ele se torne um intérprete fiel à Bíblia. Lembra que eu mencionei isso? Lembra? E o que acontece? Por que eu fiz aquela citação, irmãos? Eu fiz aquela citação para mostrar e para respaldar aqui que a gente pode estar aqui no seminário e, de repente, aprender as leis, mas não ser um leitor da Bíblia tão devotado, tão amante, tão apaixonado. Ou seja, da técnica eu até conheço, ou pelo menos daquilo que o Dr. Lund deixou aqui, e o Nelson, e o Louis Berkhof,
mas eu não sou aquele cristão piedoso. Eu leio. Hoje estou com vontade, leio. Ou seja, quando você pega esse tipo de seminarista e pega um irmão que mal teve ali o ginásio, ou quem sabe só o primário e o ginásio, mas ele é muito piedoso, ele ama a Bíblia, ele já leu a Bíblia 10, 15, 20, 30 vezes. A Bíblia dele é toda riscada, comentada, e você faz uma pergunta, ele vai no texto, ele responde, ele cita uma versão, ele fala de outra versão, ou seja, é um leitor piedoso, é um leitor assíduo, é atento com a Bíblia, ou seja, por isso que eu mencionei a vocês que esse irmão que realmente mergulha na Bíblia, ele vai ter, sim, uma interpretação muitas vezes admirável. Por quê? Porque ele está unindo o lado humano e principalmente o lado espiritual. E ele vai fazer aqui as suas lições de casa de todo o seu coração, com toda a sua atenção, com todo o seu cuidado. Logo, ele vai interpretar muitas vezes melhor do que muitos obreiros, quem sabe do que alguns pastores relapsos ou que alguns seminaristas. No entanto, irmãos, vocês vão de convir comigo o seguinte, onde eu quero, e eu não falei semana passada, ou melhor, na última aula, né, que foi na terça, e eu falei, não, preciso falar hoje com eles. Qual é o perigo desse irmão leigo? Que esse irmão leigo, de fato, que eu me referi, que não fez um curso superior, ou que não tem essa fluência, né, em alguma coisa mais técnica, qual é o problema dele? O problema dele é que, por ele ser assim, mesmo que ele seja piedoso e etc. e tal, ele pode ser o quê? Um alvo fácil de quem? De lobos e de heréticos e de falsos profetas. Porque perceba, me entenda, esse irmão pode não ser uma pessoa tão estudada na vida. Então, uma pessoa que é um falso profeta, que é um lobo, uma pessoa que é dissimulada, que usa a igreja para o seu bel prazer, vai ver nesse irmão, nessa irmã piedosa, o quê? Uma matéria-prima barata. Estão entendendo? Então, muitas vezes, esse irmão, esse intérprete, que eu estou chamando aqui de intérprete leigo, ele pode, mesmo que ele tenha muita piedade, muita devoção, e eu não estou dizendo que nas coisas da vida ele seja ingênuo, não, mas quando se trata das coisas de Deus, ele olha com aquele lado mais puro. Não, dentro da igreja todo mundo é consagrado. Não, todos os pastores são piedosos, mas por ele não ter esse lado que a gente está aqui passando, porque o que acontece, irmãos, quando a gente começa a fazer todos esses exercícios aqui, na nossa mente, a gente vai começar a lembrar tanta heresia, tanta besteirada que a gente ouviu em tanto lugar, tanto falso profeta, começa a acender tantas luzes, e aí a gente chega a uma conclusão. Tem muita gente boa, sim, piedosa nas igrejas, mas tem muita gente que é ingênua e tem muito falso profeta e muito lobo por aí. E muitas pessoas mal intencionadas e que, inclusive, usam os artifícios humanos, psicológicos, espirituosos, para quê? Para enganar quem? Pessoas assim. Ou seja, intérpretes leigos. Porque muitas vezes essa pessoa, vou dar um exemplo aqui, esse irmão que ainda é um intérprete leigo, ele não conhece a história eclesiástica, ou seja, a história da igreja. O Júnior fez conosco recentemente história da igreja, junto com o Dil, junto com a Maíssa, junto com o Tomé, se não me falha a memória, o Tomé também fez, e também o pastor Johnny. A história da igreja é surpreendente, irmãos, porque muitas vezes a gente via um líder da igreja assim muito bom, mas quando você via ver, ele ia para a política, e ele se tornava um político dentro da igreja. Aí, muitas vezes, ele começava com uma pequena heresia, o outro líder cristão, uma segunda heresia. Ou seja, esse irmão leigo, ele não tem essa maturidade de que, na história do cristianismo, houve muitas pessoas em que, em nome de Deus, se tornaram falsos profetas. Então, percebam, o problema de um irmão que ele é um intérprete leigo, ele não está tendo essas outras informações. Então, ele fica muito volúvel a ser o quê?
uma matéria-prima, ele fica muito fácil de ser seduzido sagazmente por esses mensageiros do diabo. Estão entendendo, meus irmãos? Compreende? E vou até dizer aqui também, esses irmãos também que fazem também uma leitura leiga, também pode cair até na questão daqueles teólogos liberais, que começam a gerar dúvidas humanas. Ou seja, percebam que um irmão que outrora é piedoso, de repente, os falsos profetas podem corrompê-lo. E eu estou falando tudo isso para vocês, porque eu não falei na última aula, eu falei, eu preciso registrar isso para os meus irmãos, e eu vou colocar até um adendo aqui. Um intérprete leigo, quando ele chega diante de um falso profeta que ainda usa de pseudos dons espirituais, sonhos e visões, aí pronto, aí que eles são ludibriados do começo ao fim. Por quê? Porque eles não têm aquela malícia, não têm aquela experiência, muitas vezes, de julgar. E aí ainda vem a pessoa e diz, em nome de Deus, com voz autoritativa, de forma vocal, e eles falam, não, fulano é profeta, você viu? Ele teve uma revelação. Aí vem a esposa desse irmão, que é um ministro, que é um intérprete leigo, e fala, você viu? É Deus na boca dele. Aí, ou seja, a pessoa, quando vai ver, ela acaba se enveredando por um caminho herético, sectário, ou, quem sabe, de uma igreja doente, baseadas em profetadas, em visões e em sonhos. Ou seja, aquele que começou tão bem na palavra, de repente, foi se perdendo. Aí você diz assim, não, pastor, não, isso não vai acontecer. Não, meus irmãos, infelizmente acontece. Por isso que Paulo disse que as más conversações corrompem os bons costumes. Somos pessoas influenciáveis. E eu, para terminar, eu quero até lembrar a vocês que Moisés mandou 12 espias, entre eles Josué e Caleb. Dos 12 espias, 10 voltaram dizendo, a gente não vai conseguir conquistar Jericó nem Canaã. E 2 disseram, deixem de falar bobeira, vamos sim, porque Deus é conosco, saímos do Egito, até agora Deus tem movido a sua mão em nosso favor, vimos os milagres de Deus, a gente vai conquistar. Eu pergunto, quem que ganhou esse braço de ferro? Os 2 cheios do Espírito ou os 10 cheios de murmuração? Os 10 cheios de murmuração. Tanto é que eles passam 40 dias, né, em virtude de algo que aconteceu, e Deus fala que o povo iria ficar 40 anos, cada dia viraria um ano, como castigo aquele povo que deu ouvido aos 10 espias. Percebam, irmão, a gente pode falar que não, mas a gente é influenciável. Percebam, agora, quando esse irmão leigo tem um pastor, um seminarista, um professor que aprende a interpretar a Bíblia, que valoriza, aí é o casamento perfeito. Porque aquilo que começou bem, agora ele vai ser fundamentado, esse irmão vai crescer na sã doutrina, vai crescer numa igreja bíblica, escriturística, ou seja, e aí quando vier um falso profeta, ele vai saber dizer, não, aqui é falso profeta. Quando vier uma visão que é sem pé, sem cabeça, é cheia de emoção, ele vai dizer, aqui só é emoção. Quando vier uma persuasão humana, ele vai dizer, não, aqui é só lado do homem. Ou seja, mesmo assim, quando ele notar um lobo, quando ele notar, muitas vezes, um falso profeta, ou quem sabe um herético bem intencionado, porque, irmãos, não pensem vocês, de pessoas bem intencionadas, muitas vezes nascem heresias. Né? Por quê? Porque eles estão querendo uma resposta de Deus e eles acham que é Deus, e pronto, para na cabeça deles ir a Deus. Então, perceba, esse irmão vai chegar para essa pessoa bem intencionada e falar, você foi bem intencionado, eu não estou julgando a tua intenção, mas eu quero te dizer o seguinte, eu fico com a palavra. Então, perceba, então, qual é o propósito de estarmos aqui? O propósito é isso, é de fortalecer vocês do que na palavra, porque nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tá bom? Esse critério restritivo, a gente percebe que ele existe desde o século XVIII, com a igreja anglicana, porque sempre lembra do John Bunyan? Os leigos não podiam pregar, né? Só quem tinha o curso teológico, então isso também é um certo exagero, né? Porque também nós temos, por exemplo, as igrejas históricas, não é qualquer pessoa que eles deixam para pregar. Você pode observar.
Falando sobre aqueles que são leigos, que têm pouco conhecimento, né? Foi citado. E temos também aqueles pseudo-intelectuais que estão levando pessoas também para heresia, né? Um Caio Fábio, sim. O outro da Bethesda. Então, Sim. tudo isso, né? Tanto dos que têm o conhecimento, porque os que levou a heresia não foram leigos dentro da igreja. Marcion não era leigo. E tantos outros que tinham conhecimento, a Bíblia falou que saiu da igreja, né? Sim. A gente ingênua, né? Então, você vê que o equilíbrio, né, Júnior? Por isso que eu estou fazendo aqui, com a fala de terça-feira, com essa fala, um equilíbrio. Mostrando, olha, meus irmãos, não vamos subestimar. Não vamos subestimar. Porque é possível que muitos irmãos nossos aprendam grandes coisas. Só que mesmo se eles forem leigos, E aí eu concluí o meu texto, que eu escrevi 2 páginas, depois posso até passar para vocês. É a síntese do que eu estou falando para vocês. Olha só o que eu escrevi, ó. Sozinhos, podemos até acertar algumas vezes. Sozinhos. Mas juntos, tendo alguém para nos ajudar e até mesmo debater, nutrindo as virtudes, e debater conosco e nutrindo as virtudes cristãs do nosso lado, afirmo com toda certeza, acertaremos muito mais em nossa interpretação. Progrediremos mais do que imaginamos na comunhão dos santos e ainda teremos irmãos amáveis que sempre estarão conosco na caminhada, ora nós ensinando a eles e ora nós aprendendo com eles. Por quê? Porque sozinho a gente corre um sério risco, mas juntos com pessoas mais maduras do que nós, a gente vai fazer grandes coisas. Tá bom, meus irmãos? Então, meu objetivo em dizer isso aos irmãos não é querer dizer que irmãos simples não podem fazer uma boa hermenêutica, mas é dizer o seguinte, que eles até podem e farão, vocês verão isso. No entanto, eles, por não terem, talvez, uma experiência intelectual mais aguçada, eles ficam mais à mercê dos enganadores. Então, por isso que, ao estudarmos aqui num seminário, e num seminário ortodoxo, essas verdades, ou nos bons seminários, e aqui, meus irmãos, eu poderia dar uma lista grande. Nós temos Batista de Perdizes, nós temos o STBnet, nós temos o Betel Brasileiro da Durvalina, nós temos JMC, nós temos o Spurgeon. Olha, temos tantos seminários maravilhosos, e que nesses seminários que a gente tem como linha ortodoxa, claro que ao estudar essa matéria, nós seremos muito aperfeiçoados. Então, nunca nos esqueçamos que Deus deu a sua revelação a filhos variados. Variados. E entre esses estavam, quando Deus, olha só, até para um último texto que eu escrevi, quando Deus deu a sua revelação bendita, ele usou quem? Ele usou filhos variados. Ele usou pessoas ilustres, como Moisés, como Paulo, sim, como Salomão, sim, como Davi, sim, mas ele usou quem? Ele usou um Pedro, pescador, ele usou boiadeiro, ele usou Eliseu, que estava ali com uma carroça e com os bois, Amós, que era um agricultor, né? Ele usou pessoas simples, né? Para quê? Para revelar a sua palavra. Ora, se Deus pega pessoas simples, que tem um coração inteiro, e faz dessa pessoa canal da revelação, por que Deus não pode pegar uma pessoa simples e fazer com que ela tenha uma excelente interpretação? Não subestime isso. Deus pode fazer. Agora, como eu disse, tanto Amós quanto Pedro, pode ver, eles estavam ao lado de quem? Eles estavam ao lado de pessoas que tinham o mesmo propósito. Então, os simples se aperfeiçoaram com os demais. E assim serão esses irmãos e irmãs simples, que no momento em que eles, tendo uma boa interpretação, eles vão comer nessas comidas tão abençoadas de uma boa tradição protestante, eles vão crescer. Tá bom, meus irmãos? Então, uma coisa que Deus precisa aqui, que nem eu coloquei, né, aqui para concluir, né? Deus precisa de um verdadeiro convertido para dar a ele uma boa interpretação. Sei que conversões genuínas hoje em dia estão raras, mas essa é outra questão para outro tema, né? Mas aonde gerações
eram gerações de convertidos genuínos, a interpretação da Bíblia sempre foi extraordinária. E é isso que eu quero que os olhos de vocês estejam abertos. Nós somos protestantes do quê? De uma boa tradição. Por isso que eu gosto daquilo que a gente chama de teologia histórica, teologia reformada, os puritanos. Por isso, porque podem ver que eles eram crentes e convertidos. E aonde eles iam, da forma deles, como o Júnior bem lembrou há pouco, John Bunyan era um ferreiro, um latoeiro, e ele não tinha, nos dias de John Bunyan, que foi século XVII, 1600 e alguma coisa, ele não tinha a autorização para pregar nas praças, porque naqueles dias a Inglaterra já tinha virado, o protestantismo já tinha virado religião oficial da Inglaterra, e lá só se podia pregar nas praças ou nas igrejas ministros que tivessem feito teologia, ou seja, que o diploma deles fosse assinado pela corte real. E John Bunyan, por isso, foi preso, mas mesmo preso ele não parou de pregar. E olha, a obra dele, a vida dele atesta isso que eu estou dizendo, de um ferreiro, um dos maiores pregadores, aonde os teólogos dos seus dias iam ouvi-lo. Então percebam, é isso que eu quis falar semana passada e falo hoje aqui a vocês. Tá bom, meus irmãos? E ficou claro para vocês? Tá bom? Ao mesmo tempo que o Júnior falou, tomemos cuidado com muitos homens sábios e com muitos eruditos que, de repente, no meio de toda erudição, eles estão aí indo para uma teologia liberal, mundana, uma teologia vesga, e a gente tem que ser firme. Por quê? Que possamos ser apenas verdadeiros convertidos, tá bom? Beleza, meus irmãos? Então, agora, indo, né, para o material aqui, da primeira regra, né? E uma outra coisa, né? Falando agora, né, como alguém já disse, falando como que se diz aquela frase popular, né? Mudando de pato para ganso? Mudando de pato para ganso. E mudando de pato para ganso, mas ainda dentro da mesma lagoa, tá bom? Porque tem vezes que a gente muda de pato para ganso da outra lagoa. Ó, nós estamos estudando aqui o livro do Nelson e do Lund. Percebam, meus irmãos, o Nelson e o Lund são as únicas vozes autoritativas sobre essas leis de fazer uma leitura bíblica? Claro que não. Claro que não. Eu ouso e afirmo para vocês que muitos irmãos, como, por exemplo, John Bunyan, aprendeu a fazer isso na unha, sem o auxílio de teólogos. Estão entendendo? Ou seja, ele se tornou um hermeneuta que fez uma interpretação muito bela, e a contribuição de Bunyan é fenomenal. Não sei se vocês sabem que o Peregrino e a Peregrina é o livro mais vendido depois da Bíblia na língua inglesa. Pensam nisso, irmãos. O livro mais vendido no mundo é a Bíblia. E na língua inglesa, né, você sabe que o inglês domina, é a língua universal. Mas, principalmente, me parece que depois da Bíblia na língua inglesa, o livro mais vendido, ou é na Inglaterra, salvo engano essa informação, o segundo livro mais vendido é o Peregrino, nesses últimos 400 anos. Aí eu te pergunto, o Nelson e o Lund já viviam lá? Não. Então, percebam, eu posso até dizer que aquela nossa irmãzinha lá do sertão nordestino, que é piedosa, que é crente, a hermenêutica dela, ela descobriu uma hermenêutica dela, uma hermenêutica, vamos chamar de hermenêutica raiz. Ela nunca sentou com esses pais hermeneutas, esses linguistas, mas ela aprendeu pela prática. Agora, qual que é a diferença? O que nós estamos aprendendo aqui no módulo, ela demorou 5, 10 anos. Estão entendendo? Por isso que aprender sozinho é uma bênção, mas aprender com a experiência de outros é uma bênção ainda maior. E, repito, o Nelson e o Lund não são os únicos, as únicas vozes e a maneira de se interpretar as regras que eles usam, que são 5, outros pastores vão ter 6, 10, 15, cada pessoa usa o seu artifício. O que é mais importante do que, vamos dizer assim, a sua estrutura técnica? É você ser fiel à palavra. Tá bom? Tudo bem? Ficou claro? Eu gastei esse tempão porque eu achei muito importante falar tudo isso para vocês, tá bom?
Beleza? Então vamos lá, meus irmãos, aqui, agora, né, só lendo rapidinho para nós a regra de ouro. Tomé, leia para nós aqui a regra áurea, que a gente já vai logo na sequência para a próxima, que a gente vai entrar agora na primeira regra. A regra áurea. A Bíblia é o seu próprio intérprete. Se não quisermos incorrer em erros e atrair sobre nós a maldição que a própria Escritura pronuncia contra os falsificadores da palavra. Dissemos, regra das regras, porque desta, que é fundamental, se desprendem outras várias que, como veremos, dela nascem naturalmente. Regra das regras, ou poderíamos chamar na hermenêutica regra de ouro, tá bom? Então, regra 1, vamos lá, meus irmãos, pode abrir aí na lição 5, na primeira regra, no livro texto. Eu também estarei compartilhando aqui com vocês, né? Tomé, leia para nós aqui, regra 1. Vamos lá, meus irmãos. Qual que é a primeira regra? Se a Bíblia ela interpreta ela própria, como que a gente vai começar, então, a desenvolver as técnicas de interpretação? Pode ler para nós, Tomé? É preciso, o quanto seja possível, tomar as palavras em seu sentido usual e comum. Aqui deve considerar o uso comum da palavra, a mentalidade do leitor e nem sempre o literal. Joia, dá uma pausa aqui. Então, mais uma vez, meus irmãos, a regra 1, jamais se esqueçam disso, palavras. Tomar as palavras. Palavras no sentido usual e comum, ou seja, vamos ver aqui os exemplos, né? Aqui já estão as referências, tá bom, meus irmãos? A gente vai acabar lendo um versículo ou outro, só para a gente desenvolver bem a aula aqui, mas eu quero acreditar que vocês já devam conhecer esses versículos. Então, quais são os exemplos? Primeiro? Exemplo, 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. 1 Reis 19, 18. Ou seja, como que nós devemos interpretar esse texto quando Deus fala para Elias? Porque Elias estava dizendo, só eu sobrevivi. Essa diaba chamada Jezabel mandou matar os profetas. Ele não sabia, de fato, quantos profetas estavam vivos, quantos tinham morrido. Ele estava vivendo dias horrorosos e ele estava fugindo também. Então, ele fala com Deus e Deus fala a ele. Mas Deus responde o que para ele? Que 7.000 ainda restaram, ou seja, que não se dobraram a Baal. Deus consola ele. Agora eu pergunto para os irmãos, como que a gente deve interpretar isso? Aqui é uma palavra, esses 7.000 seria uma metáfora? Seria um número aleatório? Seria uma hipérbole, né? Uma palavra de extravagância, assim, porque como 7 é um número importante na Bíblia, 7.000 é mais, 70 já é importante, 700, 7.000 denota, será que era algo só para demonstrar um senso de grandeza, de infinitude, né? Ou o que vocês acham? Eu acho que é literal. Eu entendo também que é 7.000 pessoas, né? Sim, mas eu entendo que é 7.000, mas a questão é de joelho aí, né? Não é joelho que se refere à pessoa, né? Sim, 7.000 joelhos, dando uma ideia de 7.000 pessoas, né? Não 3.500 pessoas, porque são 2 joelhos por pessoa. Né? Mas tudo bem, vamos supor que o Júnior, né? O Júnior como advogado, você vê, irmão, é isso que é legal, a leitura de um advogado. As brechas da lei. Ele já enxerga até. Opa, peraí, são 7.000 joelhos. Peraí, cada pessoa tem 2 joelhos, logo é 3.500 pessoas. Bom, tudo bem, né, Ju? Foi isso que você quis dizer, né, Ju? Legal, Júnior. Mas vamos imaginar aqui, bom, gostei, mas vamos por parte agora. 7.000 aqui, como que nós. O que a primeira regra está querendo nos ensinar?
é preciso o quando seja possível tomar as palavras em seu sentido usual e comum. Ou seja, Deus estava falando, é 7.000, né? No caso, joelhos. Vamos determinar aqui que são pessoas, tá? Né? Ele está falando joelhos. Pode ver que o texto agora aqui, a maneira em que Deus fala, olha que interessante, a gente já vai ver nas demais regras, tá? Pode ver que Deus está falando para Elias na linguagem que Elias conhece, né? Na linguagem que Elias domina, porque ele estava falando sobre profeta, estava falando sobre Baal, estava falando sobre restar alguns, né? Então perceba que Deus ainda é enfático e usa até uma figura de linguagem, né? 7.000 joelhos, Deus poderia ter dito 7.000 pessoas, né? Mas por que ele fala joelhos? Porque logo aqui vem a resposta, né? Que não se dobrar a Baal. Ou seja, não se preocupe, não se preocupe. Meu profeta eleito, que eu separei para levantar a escola dos profetas. Não se preocupe. Tem mais 7.000 ao seu lado, que não se dobraram. Né? É o contexto, né? Isso é maravilhoso, né? Ver um consolo de Deus dessa forma. Mas percebam aqui, na palavra 7.000. Então, o que o autor está querendo dizer para nós? É pegar literalmente como está, sem querer dourar a pílula. Ficou claro? Uhum. Né? Claro. Então, tá. Mas a observação do Júnior foi interessante. Como o homem do direito, né, Júnior? É interessante, né? Bom, o segundo exemplo aqui, pode ler para nós também? A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. Muito óbvio. Deus está dizendo que ele vai tratar com cada um segundo as suas atitudes. Pecou, paga pelo pecado. Não pecou, vai ser abençoado. Escolheu o caminho de morte, morreu. Escolheu o caminho de vida, recebe vida do eterno. Super simples. Porque vocês vão lembrar que também Ezequiel tinha uma ideia, o povo nos dias de Ezequiel, que os pais comem uvas verdes, os dentes dos filhos embotam. Quem gosta de uva, né, sabe disso. O dente fica doído, né, quando a gente come uva ou abacaxi, né? Então, e uva verde machuca mais ainda. Então, a ideia da alma aí, porque a alma, a ideia é como tem muita palavra na Bíblia que se refere à alma. E aqui é alma a pessoa, porque tem a alma que é o abstrato, é o que existe da gente dentro. Sim. De nós. Nesse caso, você pode ver que o texto, né, a alma refere-se à pessoa. Mas perceba que o texto também tem as suas, como nós chamamos, isso a gente vai ver já, Júnior, tudo isso faz parte do hebraísmo. Sim. Porque era a maneira que, de fato, eles se comunicavam. Irmãos, nós usamos no nosso vocabulário, no português, os nossos, eu diria, os brasileirismos ou portuguesismos, né? Por exemplo, quer ver? É muito comum, que a gente nem se apercebe. Bem, eu estou com tanta fome. Que hora que vai sair a comida? Porque eu estou morrendo de fome. Tem aí um portuguesismo aí ou não? Totalmente. Morrendo de fome faz parte do quê? De uma linguagem nossa. Hipérbole, né? De uma hipérbole que expressa algo que não necessariamente, né? A criança, quando ouve isso do pai, fala, não, pai, não morre, porque a criança ainda ela não tem essa capacidade de fazer a leitura do abstrato. Tudo para a criança no concreto. Então, alguém que está morrendo de fome, né? Então, né? Eu estou morrendo... Né? A expressão já te falei 1000 vezes também. Isso, né? Exatamente. Né? Então, percebam que aqui a alma, né, acaba sendo um hebraísmo, que pecar morrerá, porque Ezequiel estava dando uma resposta ao povo. Quem peca morre. O filho não paga pelo pai. O pai paga pelo pai e o filho paga pelo filho. É como se Deus estivesse dizendo, eu sou justo. Tá bom? Então percebam, palavras no seu sentido usual e comum. O que mais?
Pastor, mas pode ser entendido como literal também, né? Dentro da regra áurea, quando a Bíblia fala que o homem foi feito alma vivente. Sim, sim. Pode ver que o que é tomar as palavras no seu sentido usual e comum, a gente poderia dizer aqui tomem no literal. Exatamente. Exatamente. Uma outra palavra, um sinônimo para essa compreensão, Tomé, é literalmente. Ou seja, num primeiro momento, leiam a Bíblia literalmente. Mas você concorda que tomar as palavras no seu sentido usual e comum dá uma ideia mais leve? Porque, por exemplo, né, aqui, ó, o próprio Deus falou joelhos. Aqui, a alma que pecar morrerá. Ou seja, está dentro de um contexto literal, sim, mas mesmo assim há algumas figuras de linguagem. Sim, porque é alma, né? Porque é alma. Aqui a alma é pessoa. Alma então, não porque nesse caso, Tomé, a primeira regra seria mais ou menos assim: leia a Bíblia literalmente, mas jamais se esqueça do sentido usual e comum. Né? Para que você não se perca, entendeu? Seria mais ou menos isso, tá bom? No texto que Tomé citou, alma vivente, como o hebraísmo, tornou uma pessoa, um ser humano. Exatamente. Exatamente. Né? Então, leia para nós agora aqui, Tomé, o terceiro. Os que estão na carne não podem agradar ao Senhor. Romanos 8:8. Vamos lá. Então, ninguém agrada o Senhor. Literalmente ninguém agrada. Mas, se nós tomarmos as palavras no seu sentido usual e comum, aqui carne está se referindo ao quê? Né? Percebam que a palavra carne pode ser interpretada por várias nuances na Bíblia. Carne pode ser pecado, e nesse caso, o que está se referindo aqui, os que estão na carne os que estão no pecado, né? Carne aqui é pecado, não é corpo humano, não é simplesmente aqueles que estão vivendo no pecado, satisfazendo as vontades da carne. Essas pessoas não podem agradar ao Senhor. Perceba, mas a gente está pegando as palavras no seu sentido usual e comum, ou seja, é assim. Estão entendendo? Tudo bem até aí? Sim. Tranquilo? E aqui, ó, tu me amas. Leia para nós também, por gentileza. Tu me amas, apacenta. João 21, de 13 a 15. Foi quando Jesus, ali na fogueira, logo depois que os apóstolos estão pescando, Jesus pergunta se eles tinham peixe, e ali Pedro reconhece que era Jesus. Pedro solta do barco, e quando já chega na praia, já tinha peixe na fogueira de Jesus, já tinha fogo, e aqui, assim como Pedro negou Jesus 3 vezes, né, agora Jesus faz com que Pedro seja afirmado por 3 vezes. Percebam, olha como Deus reconstrói os cenários. Pedro nega Jesus 3 vezes, próximo à fogueira, a Bíblia fala, durante uma noite. E também durante uma noite, numa fogueira, agora Jesus cura Pedro. Olha como Deus ele prepara situações das formas mais variadas. E vocês vão lembrar que ele pergunta para Pedro, e Pedro tem que fazer 3 declarações de que ama Jesus, porque Pedro tinha negado 3 vezes. Ou seja, né, é como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, eu sei que você já é meu, mas eu preciso curar tua alma ferida, eu preciso apagar aquela história lá do galo, eu preciso reescrever a sua história, eu quero até reescrever as tuas emoções, os teus sentidos. Irmãos, guardem isso. Deus ele é tão maravilhoso que é assim que ele nos cura. Ele prepara todo o cenário, né? E esse foi o cenário de Pedro. Mas vamos voltar aqui para a hermenêutica. Eu já fui aqui para os detalhes do sermão, né? Você, pastor, não perde tempo, né? Lá no seminário, nossos professores, quando começavam a fazer isso, eles diziam: vão tomando nota, já dá para você pregar domingo, né? Porque realmente, por debatermos aqui a palavra de Deus, vai surgindo, né, bastante presentes de Deus, como diz Martin Lloyd Jones. Então, voltando, irmãos. Tu me amas, apacenta. Ou seja, o que Jesus estava dizendo? Pedro, tu me amas? Ele respondia assim: então cuida das minhas ovelhas.
cuida dos meus cordeirinhos. Perceba, palavras no sentido usual e comum, sem visão, sem revelação, não é o texto pelo texto, da forma mais simples e pura que Deus deixou para nós. Tá bom? Amém? Tudo jóia até aí? Tomé, então conclui aqui. Aqui precisa-se tomar cuidados com as figuras de linguagem e os idiomas bíblicos para não... Aqui ficou confuso. Idiomas bíblicos para não são extrair um sentido diferente do comum e usual. É não se extrair, né? Está errado aqui. Exemplo, o significado dos nomes e o contexto. Exatamente, né? Porque aqui, tu me amas, Pedro, então apacenta os meus cordeirinhos. Que cordeiro que Pedro poderia, um leitor, né? Simples, poderia dizer, não, Pedro era pastor, não, Pedro era pescador, Jesus disse que ele seria pescador de homens, mas agora Jesus está mandando ele cuidar de ovelha, e não de ser humano, tá entendendo? Então é isso que ele está dizendo. As figuras de linguagem tem que tomar cuidado, para não extrair no sentido diferente do comum e usual, né? Então, percebam, como a gente viu há pouco alma, como a gente viu, né, há pouco joelhos e apacentar, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Super tranquilo, né, irmãos? Então, antes da gente ir para a segunda regra, agora vamos dar uma pausa aqui, vamos pegar o nosso livro-texto e vamos dissecar o livro-texto. Eu só separei algumas porções aqui para vocês, né? Vamos lá. Beatriz, o número 1, leia para nós só o número 1 da primeira regra, por gentileza. Eu vou compartilhar aqui também, para os irmãos acompanharem aqui também na transmissão. Só mudar a tela. Aqui. Leia para nós o número 1. Por favor. Primeira regra. Como já dissemos, os escritores das Sagradas Escrituras escreveram naturalmente, com o objetivo de se fazerem compreender. E, por conseguinte, deveriam valer-se das palavras conhecidas e deveriam usá-las no sentido que geralmente tinham. Averiguar e determinar qual seja esse sentido usual e ordinário deve construir, portanto, o primeiro cuidado na interpretação ou correta compreensão das Escrituras. Se Deus teve um propósito de se fazer compreendido para aquelas pessoas, se fazer compreendido para o receptor, e se fazer compreendido para aquelas pessoas pelas quais o profeta, o evangelista, o sacerdote diz, então a gente tem que, como diz aqui, por conseguinte, deveriam valer-se de palavras conhecidas e deveriam usá-las no sentido que geralmente tinham, ou seja, eles não estariam falando, por exemplo, vamos pegar aqui, mandarim naqueles dias, não tinha sentido, não ia ter correspondência, né? Então, percebam que, já que o grande objetivo é se fazer compreendido, a gente deve preservar esse sentido usual e ordinário. O que seria ordinário? Nessa ordem, né? A palavra ordinário vem de ordem. É pão, é pão. É alma, é alma. É cordeiro, é cordeiro. É o quê? Deixa o texto falar livremente, né? Então, quando a gente faz isso, deixa com que o texto diga e afirme, e a gente apenas considere, nós estamos fazendo uma leitura correta, ou seja, já estamos fazendo uma interpretação correta. Tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma pergunta? Por isso, né, que a gente viu que a máxima que a gente aprendeu há pouco é essa daqui. Deixa eu só mudar aqui com vocês. Só um segundo. Apagar. Opa. Agora aqui, só
Essa daqui, não sei porque não mexeu. Não está mexendo. Alterou para vocês? Agora sim, né? Sim. Por isso que a gente viu, é preciso que, o quanto seja possível, tomar as palavras em sentido usual e comum. Bom, vamos ler agora o item 5. Leia para nós, Beatriz, por gentileza. Porém, tenha-se sempre presente que o sentido usual e comum não equivale sempre ao sentido literal. Em outras palavras, o dever de tomar as palavras e frases em seu sentido comum e natural não significa que sempre devem tornar-se ao pé da letra. Como se sabe, cada idioma tem seus modos próprios e peculiares de expressão, e tão singulares que, se for traduzido ao pé da letra, perde-se ou é destruído completamente o sentido real e verdadeiro. Essa circunstância se deve, talvez, ter mais presente ao tratar-se da linguagem das Escrituras, do que de outro livro qualquer, por estar sumamente cheio de tais modos e expressões próprias e peculiares. Exatamente, ou seja, a gente pega o sentido usual e comum, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado de ser ao pé da letra. Mas não é, meus irmãos, guardem isso, tá? Tem vezes que o seminarista, o pastor, o missionário, eles começam a viajar tanto na maionese. Vou dar um exemplo para vocês. A gente vai pregar, né, por uma tribo indígena. Lá na tribo indígena, eles não têm pão nem vinho. E aí, como que você vai fazer a ceia de Jesus? Aí alguns missionários começam a fazer com tapioca e garapa. Estão entendendo? Não, porque eu dei o meu jeito. Perceba, irmãos, existem coisas que a gente não pode mudar. Não tem como, né? Tá lá no sertão nordestino, não tem uva, não tem suco de uva, mas tem um pãozinho com manteiga e um cafezinho. Então a gente vai fazer com café preto e com pão. Aí vamos fazer ali um pingadinho abençoado que vai virar ceia. Percebam? A gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente perde o sentido. Eu sei que na questão da tribo indígena é um pouco mais complexo. O missionário ele vai ter que, mais cedo ou mais tarde, criar uma situação para ensinar. Que se Deus deixou sua revelação sagrada e ele deixou certos princípios que a gente entende que são coisas que são inegociáveis, então a gente que se ajusta à palavra e não a palavra à cultura. Estão entendendo? Então, por isso que aqui, quando a gente pega ao pé da letra, a gente pode correr um pouco risco, correr um sério risco, tá bom? Ficou claro para vocês esse ponto? Tudo bem até aí? Então, só para a gente agora terminar, e por intervalo, agora leia para nós, Beatriz, mais uma vez, os escritores sagrados, por gentileza. Os escritores sagrados não se dirigem a certa classe de pessoas privilegiadas, mas ao povo em geral, e por conseguinte não se servem de uma linguagem científica ou seca, mas figurada e popular. A essa circunstância se devem a liberdade, variedade e vigor que observamos em sua linguagem. A ela se deve em seu abundante uso de toda a ordem de figuras retóricas, símbolos, parábolas ou expressões simbólicas. Além do citado, ocorrem muitas expressões peculiares do idioma hebreu, chamadas hebraísmos. Precisamos ter isso tudo presente para podermos determinar qual seja o verdadeiro sentido usual e comum das palavras e frases. Joia. Esse parágrafo ele é muito claro, doutor Nelson. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado com todas essas questões da linguagem. Porque se Deus quis falar de forma... Irmãos, percebam, Deus poderia ter usado somente os mestres para falar ao povo, mas isso ia virar uma linguagem, como acontece, por exemplo, na língua grega, né? Eu não sei se vocês sabem, os estudantes de grego sabem disso. Tem o grego clássico, tem o grego koiné, que é o grego comum, que a Bíblia foi escrito, e tem o grego hoje moderno. A Bíblia foi escrita no grego koiné, no grego comum, ou seja, no popular. Não é porque era popular que não era uma linguagem bonita
rica, não é isso. É que dentro dos clássicos, você tem os filósofos, você tem os grandes poetas, você tem os grandes escritos, as grandes literaturas gregas. Então, é um grego mais rebuscado, mais da corte, mais dos nobres. Ora, Deus poderia ter feito com que a palavra dele fosse também conduzida por nobres, por corte, pelos linguistas, mas Deus quis usar pessoas simples, de uma forma bem comum, e por essa razão, para quê? Para atingir todas as pessoas. Por isso que é uma forma popular, não é uma linguagem científica. Mas a gente não pode também, porque é popular, avacalhar. Ao mesmo tempo, é cheio de figuras de retórica, parábolas, como a gente viu, e de hebraísmos. E, como eu já expliquei há pouco, o que seriam esses hebraísmos, né, irmãos? Aqui, ó, exemplos: carne, caminho, por exemplo, aqui também, como o autor mesmo diz, o homem perdido, já deu horário, né, a gente já vai parar. Então, podem ver aqui, ó, são vários termos que eram da cultura hebraica, que faz parte do dia a dia do povo judeu. Entenderam, meus irmãos? Tudo bem até aí? Ficou claro para vocês? Ok. Tem uma dúvida. Pode falar. Dessa parte do interpretar o texto literal e ao mesmo tempo tomar cuidado, como é que a gente vai ter assim um guia de quando está mais literal e quando está mais para figura de linguagem ou algo do contexto deles? Lembra que eu disse daquela irmã piedosa que lá na unha ela aprendeu a solucionar esse problema, gastou 10 anos de leitura, de anotação, de oração, e ela chegaria para nós e ela ia falar assim, ela ia usar as experiências da vida, ela ia dizer e ela ia decifrar. E lembra que eu também disse há pouco que existem várias pessoas com várias, eu diria, várias regras que eles desenvolveram? O Nelson e o Lund vai falar que são as 5 regras, então está na primeira, a gente vai chegar na segunda, na terceira, e aí aonde elas vão sendo construídas. Como que a gente pega essa palavra, por isso que eu gosto do termo palavra. O que o Tomé disse há pouco, de fazer uma leitura literal, é legal, mas guarde ainda a ideia de palavras. Porque para a gente interpretar, num primeiro momento, começa com palavras. Então eu pego uma palavra, 2, 3 palavras. A segunda regra que a gente vai trabalhar agora, depois do intervalo, a gente já vai para a frase. Opa! Então, como que a gente vai resolvendo essa questão? Como que a gente nota que ali não é literal, mas é um hebraísmo? Como que a gente nota que ali é uma figura de retórica? Como que é uma... Por quê? Porque ali, aquela palavra que se repete também em um outro texto, só que agora essa palavra está numa frase em que, ficou diferente daquela outra palavra. A gente já vai ver os exemplos. E é nisso que vai ficando legal. Por isso que eu falo que as 5 regras do Nelson e do Lund, do Dr. Lund, são fantásticas porque facilitou o que a gente ia aprender na raça depois de 10 anos. Mas também outros irmãos têm os seus métodos e têm as suas regras que eles descobriram, como foi John Bunyan, na raça, lá na cadeia, enquanto estava preso. Então, perceba, agora a gente está pegando emprestado ele, mas a gente poderia pegar emprestado de um outro hermeneuta. Está entendendo, filha? Porque segue esse padrão. Aí você diz assim, mas pastor, vai sempre ser quase as mesmas regras, até mesmo lá no direito, até mesmo lá na literatura, até mesmo quando você estuda um texto de Camões, é quase isso. Porque percebam que tudo é um texto. E se Deus também quis falar conosco por meio de palavras, e ele deixou um livro, ele deixou praticamente já um caminho pronto, entendeu? Agora é óbvio, a gente não vai usar da sagacidade humana para interpretar. Essa é a questão. A gente vai usar as ferramentas divinas e as ferramentas humanas em harmonia. Porque ele deixou um livro pronto, mas ele deixou um caminho também. Tá bom, filho? Então, no direito também, quando o legislador cria a lei, naqueles textos mais rebuscados e complexos, o intérprete
e vai usar muito para entender qual o sentido que o legislador quis dizer. O legislador da Constituição, que fez a Constituição, ou de uma lei mais complexa. E voltando ao caso do koiné, o grego popular, mas mesmo dentro do grego popular, havia estilo diferente. Por exemplo, o estilo de Paulo, de Lucas, era mais polido, o outro Pedro é mais sofrido, o grego. Você vê. E é dentro do koiné. Do koiné. Exatamente. Irmão, vocês não têm noção. Obrigado, Júnior. Você fez uma excelente contribuição. Quando a gente pega, né, e fiz essa ponte, né, do grego clássico para o koiné, muita gente trata o koiné como se fosse, com todo respeito, como se fosse uma coisa chula. Não, era a língua corrente. Meus irmãos, vamos lá. O português. Nós temos o português clássico e nós temos o português comum. Uma pessoa dominar o português comum e saber se colocar adequadamente, ele se torna um linguista muito prolixo, muito ouvido. Agora, é óbvio, o clássico ele vai embelezar, ele vai dar construções mais acadêmicas, mas não é porque é o comum que a pessoa não pode também passear em coisas belas, em construções lindas, em uma linguagem mais rebuscada. É o comum, mas é um comum mais rebuscado. É o que o Júnior disse. Quando Paulo escreve, no texto original de Paulo é muito diferente do texto original de João e muito diferente do texto original de Pedro, mas muito diferente. Você vê que, literalmente, na revelação sagrada, Deus usa o vaso como ele é. Então, por exemplo, Paulo era mais rebuscado, Deus, pelo Espírito Santo, deu uma revelação a Paulo e todo o vocabulário paulino foi usado naquela revelação. Pedro era mais simples e João era mais simples, então Deus usou Pedro e João com a simplicidade deles. Não foi um texto rebuscado porque eles eram simples. Então perceba como que Deus respeita o servo. Ele vai usar alguém, esse alguém pode levantar 10 quilos, ele usa... Filho, levante os 10 quilos, não queira levantar 20 porque você não aguenta. Vem Paulo e levanta 50 com um braço, mais 50 com o outro, porque Deus deu a força para Paulo. Só que Paulo, levantando esses 100 quilos, não se sentia melhor do que Pedro. E Pedro não se sentia inferior a Paulo, porque eram todos sendo canais de Deus. Então a contribuição do Júnior foi muito boa, tá bom? E, Beatriz, a gente vai ver agora a partir da segunda regra, terceira, quarta, e aí a quinta. E aí, quando chegar na quinta, e depois da quinta a gente vai para figura de retórica, aí você fala, pastor, compreendi. Meu Deus, olha que... Tipo, essa aula que a gente está tendo, como nós dissemos antes do início da gravação, ela não é a coluna vertebral da teologia, ela é a medula óssea. Ela é maravilhosa, essa matéria. Se todo irmão aprender a regra de ouro, a regra das regras, só de um irmão aprender a regra das regras, aleluia, ele vai seguir a Bíblia para sempre, sabendo que a Bíblia é a palavra de Deus. E aí ele vai no exercício dele, ele vai, se ele realmente ama essa palavra, ele ama a Deus, ele vai crescendo nessa habilidade, e mesmo que na unha, ele vai desenvolvendo a hermenêutica dele. Agora, no momento que ele tem a oportunidade de ser ministrado por professores, ter essa clareza, ter um conhecimento desses livros clássicos, aí ele aprende demais, naturalmente. Por isso que aqui, meus irmãos, eu não me sinto melhor do que vocês, não. Eu, um dia, subi, eu aprendi com os meus professores, eu aprendi com esses mestres, e se parece que eu sei muito, não é que eu sei, é que eu estou sobre os gigantes, entendeu? Eu apoiei nos ombros dos gigantes, e estou passando, agora eu estou passando um pouco do Dr. Lund, aqui agora é do Roy Zuck, e assim, então eu estou passando, tudo isso que eu estou passando, eu aprendi com os meus professores, meus mestres, e como eu falei para vocês, eles não são a única verdade, existem muitas outras aí, tá bom? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Vamos para o nosso intervalo? Alguma pergunta, meus irmãos? Mais alguma? Beleza. Não tendo, vamos para o intervalo então, tá bom? Intervalo, vou parar aqui uma hora. Nossa gravação. Passou um pouquinho, nas outras aulas a gente diminui, tá bom? Beleza, tá bom.